Hoje eu vou simplificar o seu entendimento dessa tabela aqui, dessa escala de medidas. Simples, vamos lá. Então, essa escala de medidas, ela funciona de que maneira? Primeira coisa, ela é como se fosse uma régua de medidas que vai do número 0 até o número 14. Até aqui, simples e muito claro, fácil. Porém, de 0 até o 6.9, então vamos colocar aqui, ó, 6.9, tá? Até aqui, o que que eu tenho? Substâncias que são consideradas ácidos, substâncias ácidas. São substâncias que nós chamamos de catiônicas, porque elas possuem, vamos dizer, cargas, mas não é bem isso, mas seriam cargas positivas. Substâncias que possuem, essa ação catiônica, significa que ela vai depositar no fio de cabelo cargas positivas, E isso vai fazer o quê? A lei da atração, onde o negativo atrai o positivo. E quando é que nós temos substâncias em que o fio de cabelo se apresenta com cargas aniônicas? Então, aqui, olha, eu tenho substâncias o quê? Vou colocar aqui até em azul, para não ficar tudo muito vermelho e confundir aí você que está do outro lado. Então, olha, catiônicas. Catiônicas. Então, por quê? Porque ela tem o quê? Ó, positivo, tá aqui, ó. São as cargas positivas. O que que eu tenho que está desse lado dessa escala de medidas? Normalmente eu tenho, tá? Substâncias. Um exemplo básico, o próprio fio de cabelo possui naturalmente, ele é dotado de cargas catiônicas. Por quê? Porque qual é o pH do fio de cabelo que está natural ou que está saudável? Ele varia entre 4,5 a 5,5. Esse aqui, olha, é o pH, é o índice de pH do próprio fio de cabelo, quando ele está tratado, porque a gente sabe que existem fios de cabelo que, por sua vez, estão desgastados, ainda sendo naturais. Você quer ver um exemplo disso? Eu separei aqui, tá? Algumas mechas. Vou deixar de longe primeiro para você conseguir ter uma visualização de um todo. Então, aqui eu tenho uma mecha que está natural, é um cabelo 100% natural, nunca foi processado quimicamente, nem com um simples tonalizante. Já aqui do lado eu tenho, é o mesmo cabelo, tá? Esse cabelo que estava natural e que estava aqui, só que eu submeti a processos de descoloração. Onde aqui eu atingi um fundo de clareamento que chegou na altura do 9, mas eu tonalizei e ele voltou um pouco para o 8. E por que que eu fiz essa tonalização? Porque eu queria mostrar que o próprio tonalizante também já faz com que o fio de cabelo se equalize um pouco mais. Mas a gente ainda vai falar sobre isso. Por outro lado, aqui eu tenho, olha, uma mecha maior, onde eu fiz a descoloração e eu não tratei essa fibra capilar. Eu simplesmente lavei o pó descolorante e coloquei aqui para que você pudesse observar a diferença da textura desse cabelo. Então, eu vou chegar mais próximo para você avaliar. Olha isso aqui. Olha o brilho do cabelo. Olha como esse cabelo tá mais saudável. Vou chegar bem pertinho, você analisa ponta, ó. E aqui, olha, por outro lado, vou mostrar esse outro aqui do meio, tá? Então, vamos lá, vou passar bem próximo para você poder acompanhar. Você vai notar que na ponta ainda eu tenho um pouco de desgaste, porque eu usei tonalizante, eu não equalizei usando produto específico para fazer uma equalização. Agora, olha esse lado aqui,
que é o cabelo que está totalmente desgastado, à altura de tom 10. Olha como está essa ponta emborrachada, as pontas estão bem destruídas, o cabelo está áspero. Percebeu a diferença? Então, é exatamente isso que eu quero explicar que acontece onde? Aqui nessa escala de medidas. Por quê? Se o fio de cabelo que está natural está saudável, onde é que está o índice de pH dele? Olha lá, entre 4,5 e 5,5. Porém, tudo que eu uso no meu salão de beleza para tratar o fio, para fazer hidratação, nutrição, reconstrução capilar, na grande maioria das vezes possui um índice de pH, o que? Ácido. Porém, quanto menor for este número, tá? Se o número é 6,9, significa que ele é ácido? Sim, mas ele não é tão ácido. O poder que ele tem de selar a cutícula é menor em comparação a um produto que esteja aqui, 2,5, por exemplo. Por quê? Quanto menor for o número, maior será o índice de acidez desse pH e desse produto químico. Exemplo disso são as máscaras de tratamento, as ampolas, alguns shampoos condicionantes, aqueles balme lavantes que têm, né, menor concentração de agentes de limpeza, né, ação detergente e maior capacidade de entrega de cosmeticidade. Por outro lado, quando eu tenho aqui, olha, esse número 7, significa que eu tenho um índice de neutralidade, um índice neutro nessa escala de medidas. E o que acontece quando eu tenho um índice neutro? Significa que eu tenho, bem simplesinho isso, gente, a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Igual, se eu tiver 10 cargas positivas, eu também tenho 10 negativas. Então, eu igualei, equiparei e estou equalizando, estou trazendo o pH, às vezes, o mais próximo possível da igualdade. Até aqui, fácil. E os alcalinos? Qual, então, é a característica de um produto quando eu aplico no fio de cabelo que ele está ácido? Qual é a característica? Fibra capilar com aspecto espelhado, brilhante, saudável, cutículas extremamente alinhadas, sobrepostas, sem estar com a fibra capilar inchada e dilatada. Essa é a característica de um cabelo que está com um índice de pH ácido. Então vamos lá. E no caso dos alcalinos? Os alcalinos, por sua vez, têm substâncias que têm ali o quê? Cargas negativas, que são o quê? Aniônicas. Então, vou colocar aqui de azul também, tá? É ani, tá? Ficou aqui parecendo um M, mas é um N. Aniônicas. Aniônicas, tá? Então, por quê? Porque elas possuem cargas negativas. E como você sabe, os elementos que são positivos se atraem pela polaridade. Então, o negativo atrai o positivo para que ocorra aquela acoplagem. E isso, na parte dessa escala de medidas, é muito importante. Por quê? É aí que você salva o cabelo da sua cliente. Renata, mas ainda não estou entendendo onde você quer chegar. Então, vamos lá. Quando o fio de cabelo está com esse tipo de carga negativa, qual é a característica dele? Ele está com as cutículas, o contrário do que você viu aqui. Aqui não estava todo mundo alinhado, cutículas seladas, cabelo tratado, brilhante, espelhado? Sim, aqui ele está opaco, cutículas dilatadas em excesso, inchadas, perca de cutículas, sabe, das escamas, elas começam a se desprender e deixar a proteção do fio de cabelo vulnerável.
esse fio de cabelo vai perdendo a sua capacidade de permeabilidade, de proteção e resistência. A elasticidade fica comprometida, a fibra fica totalmente fragilizada, dilatada, inchada. E esse fio de cabelo passa a estar cada vez mais suscetível aos danos ocasionados, não só pelo atrito do pentear, do escovar a alta temperatura de uma prancha, de um Babyliss ou de um Miracur, também pela ação dos radicais livres, o excesso de produtos que são depositados, às vezes até para fazer um styling do cabelo, que você às vezes não sabe, mas tem produtos que são, né, na sua composição, tem petrolatos, tem ali uma infinidade de agentes que são nocivos para a fibra capilar. Derivados de petrolato é um veneno para o fio de cabelo. Mas, voltando então aqui, quais são, dentro do salão de beleza, os produtos que se encaixam nessa categoria de pH com índice alcalino? O tonalizante, a coloração de oxidação ou permanente, os pós-descolorantes com seus persulfatos, né, o persulfato de amônia e assim por diante, e também os redutores de volume, os cacheadores, né, para os líquidos de permanente. Todos esses produtos, eles estão onde? Aqui. E quanto maior for este número, partindo de 7,1, quanto maior for esse número, até chegar no 14, maior será, então aqui ó, maior será o quê? Será o quê? O índice de alcalinidade. Significa que 14 é o índice mais alto de alcalinidade em relação a 9, a 8 ou a 7,1. E aqui, ó, menor, né? Menor, quanto menor for o número, maior vai ser a acidez. Então, tem que ficar atento, porque menor o número, maior vai ser o quê? Menor o número, deixa eu colocar aqui que é o número, maior vai ser o quê? A acidez, mais ácido. Tá? E aí, o que que acontece? Você vira e fala assim, Rê, até aqui agora eu comecei a entender a escala de medidas. E por que que eu te expliquei isso aqui tintim por tintim? Porque ela te dá a base, ela te ajuda a salvar o cabelo da cliente. Inclusive, existem shampoos de limpeza profunda que são levemente alcalinos. Eles estão girando onde? Aqui, no 7,1. Ao passo que o de tratamento, o shampoo de tratamento, ele atua para cá, ó. Então, veja só, um shampoo de limpeza profunda tá aqui, um tonalizante, ele vai variar de 8,5 a 9,5, o tonalizante, a coloração de oxidação vai variar aqui de 9,5 até 10, 10,5, depende, né, se é amônia essa coloração, porque nós também temos coloração que o agente alcalino dela não é o NH3, que é a amônia, geralmente pode ser, tá, o monoetalonamina, que é o MEIA, tá, outros agentes também. E o descolorante, onde ele age? O índice de pH dele tá aqui, ó, tá, lá no 12, chega até o 12. Se for aquele que tem um índice de alto poder de clareamento, que são os high levels, esse vai chegar quase aqui no 13, 12,5 caminhando para o 13. E o produto que é para reduzir volume, fazer alteração da forma, ele vai agir aqui, ó, de 12,5 até quase chegando no 14. Percebe então quão alcalinos são esses produtos? E quanto mais alcalino for esse produto, maior vai ser a dilatação, maior vai ser o dano e pode acontecer corte químico, sim, porque ele vai agir lá dentro do córtex, onde? Dentro das macrofibrilas, das microfibrilas e das protofibrilas e dentro da estrutura helicoidal, das cadeias helicoidais. E nessas cadeias estão quem? As pontes cistínicas de sulfeto, de enxofre.
tá? Pronto, até aqui, fácil. Espero que tenha ficado claro.